Vamos lá, pessoal, continuando a nossa fase de deliberação, para a gente juntar tudo o que foi que eu te falei. Fase de iniciativa, aquele pessoal lá do 6U somado com o TCU, alguns específicos, alguns com competência geral, do jeito que a gente viu lá, que eu coloquei os artigozinhos para você. Entreguei o projeto na Câmara ou no Senado, começa a minha fase de deliberação. Discute lá na comissão, se houver autorização regimental pode votar, se houver essa autorização regimental e tiver recurso de 1/10 dos deputados ou senadores, vai para plenário para ser votado em plenário. De um jeito ou de outro, a aprovação de um projeto de lei complementar vai ser por maioria absoluta. De lei ordinária vai ser por maioria relativa. E essa aprovação, para que ela possa começar, né, ter início, é necessário a existência de maioria absoluta dos membros de qualquer que seja a casa. Então, resumindo isso daqui, a gente conversa da seguinte forma. Nós temos dois tipos de quórum. O quórum de instalação, para início de sessão, e o quórum de aprovação, para a votação daquele processo legislativo, daquele projeto de lei. Lei complementar, o meu quórum de instalação é maioria absoluta. O meu quórum de aprovação também é maioria absoluta. Lei ordinária, o meu quórum de instalação é maioria absoluta e o meu quórum de aprovação é maioria relativa. Aí eu te dei um exemplo lá no Senado Federal, com 41 senadores presentes na sessão de votação, ou seja, maioria absoluta, posso discutir tanto lei ordinária como lei complementar. E aí eu disse para ti que a gente ia aprovar uma lei ordinária. E eu falei para vocês que nessa lei ordinária foram obtidos 41 votos, ou seja, todos os senadores presentes votaram. E para ela ser aprovada precisaria de 21 votos. Não foi isso que a gente viu? Se fosse 61 votos, 31 votos, 81 votos, 41 votos. Não foi isso que a gente conversou? Muito bem. O ministro Gilmar Mendes ele traz o seguinte exemplo, ele diz o seguinte: numa sessão no Senado Federal, com 41 senadores, igualzinho, não usei o exemplo à toa não, onde, no momento da votação, foram tidas 30 abstenções e 11 votos. Desses 11 votos, 9 foram a favor e 2 foram contra. Pergunta que ele faz: essa lei ordinária, ela foi aprovada ou rejeitada? E é a pergunta que eu te faço. Uma questão de prova, te colocando no Senado Federal, com 41 senadores presentes, com 30 abstenções e 11 votos, e dizendo que 9 votos foram sim, ou seja, foram a favor, e que essa lei não tem nenhum vício de constitucionalidade, que essa lei é válida, que ela não tem nenhum vício no seu processo legislativo, você marcaria isso como certo ou como errado? Certo ou errado, CESP? Vamos lá? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Certo. Não teria nenhum vício. Por que a cena, pelo amor de Deus? Eu já aprendi que é a maioria dos presentes, que não é a maioria dos votos. Como eu te disse, votos e presentes são coisas distintas. Não dá para se computar como todos os presentes votando, a não ser que isso tenha sido dito. Hoje, na doutrina, você vai encontrar em vários livros, maioria relativa, maioria simples, como maioria dos votos dos presentes. Mas cuidado com essas observações pontuais, muitas vezes são usadas pelas bancas, e aí tu tem que saber se posicionar. Se na tua questão não falou nada de abstenção, e tu tá vendo que a questão tá usando voto como sinônimo de presentes, tu vai na onda. Agora, se a tua questão falou em abstenção, ela tá te dizendo que voto é diferente de presentes. Aí tu não pode ir na onda. Porque se houver abstenção, tu vai descartar as abstenções. E tu vai se concentrar em quantos votos foram existentes. Se foram 11 votos, eu preciso de 6 para aprovar aquela lei ordinária. Muito bem. 6 votos aprovando aquela lei ordinária. Eu tive 9. Aprovei? Aprovei. Válida a lei. Ai, Arsene, se fosse uma lei complementar, nunca seria válida, né? Porque uma lei complementar, ela é invariável. Eu preciso sempre de pelo menos 41 senadores. Pode se abster 1, pode se abster 2, pode se abster quantos quiserem. Eu vou precisar de 41 senadores votando sim. Então, não importa aí a abstenção no Senado Federal. Eu preciso saber se eu conseguir pelo menos 41 votos, ok?
Lei ordinária, não. Eu tenho essa possibilidade aqui que o ministro Gilmar Mendes traz no seu livro e a gente tem que ter esse cuidado e saber usar, tá certo? Como eu estou te falando, você vai ver em livros como sinônimo. Maioria relativa é a maioria de presentes ou de votos. E o ministro Gilmar Mendes, ele faz uma observação pontual, que não se pode pensar em sinônimos se houver abstenção naquela sessão de julgamento, naquela sessão de votação. Houve abstenção na sessão de votação, eu não posso mais considerar presentes como sinônimo de votos. São coisas distintas e leva-se em consideração o número de votos e não o número de presentes. Arsênio, então, quer dizer que uma lei ordinária ela pode ser votada, ela pode ser aprovada por 9 votos. Na prática, isso é a coisa mais difícil do mundo de acontecer. Por que, Arsênia? Porque esses 30 membros aqui que não quiseram votar, eles não quiseram votar porque eles entendem que aquela lei não está pronta para ser votada. E eles podem simplesmente se retirar da sessão e quebrar esse quórum de instalação. E aí não tem votação nenhuma. Simplesmente sai todo mundo e a votação não acontece, justamente para poder quebrar e não levar a voto. O Código Florestal foi um exemplo de lei que teve, acho que umas 2 vezes, o quórum de instalação de sessão quebrado na Câmara dos Deputados, porque os deputados não concordavam em levar aquele projeto de lei à votação naquele momento, ok? Então, sem problema nenhum, sem implicação prática, puramente teórica para você e nada melhor para a sua prova do que, né, uma observação teórica dessa. Matemática, né? Você não precisa ser formado em direito para entender aqui o que está acontecendo. Ok? Muito bem, estamos lá na nossa fase de deliberação, né? Falamos ainda, estamos aqui ainda, né? Aprovando essa minha lei complementar, essa minha lei ordinária. Arsênia, e se eu não encontrar essa maioria, o que vai acontecer? Aí vai ser a hipótese de rejeição. E rejeição, pessoal, gera o arquivamento da minha lei. E aí surge uma dúvida e uma pergunta. Essa matéria que foi rejeitada, essa matéria que estava no projeto de lei que foi rejeitado, ela pode ser rediscutida na mesma sessão legislativa, né? Sessão anual, na mesma sessão legislativa em que houve rejeição? Ou seja, ela foi rejeitada na sessão legislativa de 2015. Essa matéria que foi rejeitada, ela pode ser objeto de um novo projeto de lei ainda em 2015? A tua resposta vai ser sim. Arsênia? Pode ser. E olha só o que o nosso artigo 67 fala. Abre aí o artigo 67. Para quem já viu direito constitucional, está com os olhos super arregalados. Para quem não viu ainda, nós vamos conversar e colocar todo mundo no mesmo barco. Olha só o artigo 67 da nossa Constituição Federal. Ele diz o seguinte. 67. Pronto. Olha só. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, ou seja, pode, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Só isso aqui é interpretação, tá? Primeiro, conversar com o pessoal que entende que não pode. Pode. Se na tua questão vier assim, pode haver rediscussão de matéria rejeitada na mesma sessão legislativa em que houve a rejeição? Sim. Arsênia, mas é só com maioria absoluta de qualquer das casas? Sim, eu não estou te perguntando como, eu estou te perguntando se pode haver a rediscussão, entendeu? Ah, mas é só com a maioria absoluta de uma das casas que vai poder. Eu não quero saber a forma. A pergunta da questão é, pode ser rediscutido? Pode. Se eu vou alcançar a maioria absoluta ou não vou alcançar, aí é outra história. Então, quando é que um projeto de lei que foi rejeitado agora em 2015 pode ter uma matéria dele rediscutida ainda em 2015? Quando Câmara ou Senado, qualquer uma das casas, e é qualquer uma mesmo, pode a rejeição ter acontecido na Câmara e o Senado está fazendo essa proposta, conseguir alcançar um número que represente a maioria absoluta de seus membros para assinarem uma proposta de lei com aquela matéria. Ou seja, a regra do 67 nós estamos vendo em deliberação, mas é, na verdade, uma regra de iniciativa. A iniciativa desse projeto de lei vai seguir a regra do 61 que a gente acabou de ver ou vai seguir a regra do 67? Vai seguir a regra do 67, se a rediscussão for de matéria que já tiver sido rejeitada naquela mesma sessão legislativa. Entendemos?
Vamos para os exemplos que ficam sempre mais claros. Então, olha só aqui. Nesse caso, pessoal, a sessão legislativa, para quem ainda não se lembra, começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 22 de dezembro, ok? Essa é uma sessão legislativa. Vocês percebem que do dia 23 de dezembro ao dia, não vou colocar 1º de janeiro, como a gente já viu isso, né? Pode ser início de sessão legislativa, quando é início de legislatura. Eu vou colocar aqui dia 31 de janeiro, tá? Para a gente ficar com uma margem bem segura. Do dia 23 de dezembro até o dia 31 de janeiro do outro ano, é um período que o Congresso não funciona, tá? 23 aqui de dezembro, 31 de janeiro. É um período que o Congresso não funciona. A sessão legislativa que o Congresso funciona, ela vai do dia 2 ao dia 22 de dezembro, ok? Digamos que o meu projeto de lei ele foi rejeitado aqui, ó, no dia 16 de abril. E vem um senador querendo rediscutir essa matéria aqui no dia 16 de maio. E aí eu te pergunto, essa iniciativa vai seguir a regra do 61 ou a regra do 67? Ou seja, essa rediscussão pode ser proposta por membro da comissão do Congresso, Câmara e Senado, presidente da República, Procurador-Geral da República, Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal ou cidadão. Ou necessariamente tem que ser maioria absoluta de qualquer uma das casas. Entenderam a minha pergunta? A resposta é artigo 67. Por quê? Porque a rejeição aconteceu aqui. E eu estou na mesma sessão legislativa rediscutindo essa matéria. E é o que o artigo 67 fala. Matéria constante de projeto de lei rejeitada na mesma sessão legislativa só poderá ser objeto de nova rediscussão por maioria absoluta da Câmara ou do Senado, de qualquer das casas. Entendemos? Muito bem. Vou complicar um pouco, tá? Digamos que foi convocada uma sessão extraordinária. Que vai do dia 7 de janeiro até o dia 27 de janeiro. Ok? E nessa sessão extraordinária, no dia 12 de janeiro, houve a rejeição de um projeto de lei. Esse projeto de lei, essa matéria aqui, rejeitada no dia 12 de janeiro, ela pode ser rediscutida aqui no dia 16 de março? Pode? Pode. Isso aí a gente já sabe, né? A pergunta é 61 ou 67? E a tua pergunta vai ser: a rejeição se deu na mesma sessão legislativa? E a tua nova pergunta vai ser: quando foi a sessão legislativa de rejeição? 12 de janeiro. Quando foi a sessão legislativa, a data de repropositura? 16 de março. Essa sessão que eu estou agora é a mesma dessa daqui? Essa é igual a essa? É diferente, pessoal. Essa é uma extraordinária, essa é a minha sessão legislativa ordinária, meu período ordinário de sessão legislativa, de trabalho. Se são diferentes, não é na mesma sessão legislativa em que houve a rejeição. Se não é na mesma sessão legislativa em que houve a rejeição, eu vou poder usar o 61. Situação completamente diferente seria se eu quisesse rediscutir aqui, ó, no dia 20 de janeiro. Porque a rejeição se deu na mesma sessão extraordinária. E aí aqui, só pelo 67. Entenderam como é que a coisa funciona? 67. Então, pessoal, a pergunta que você tem que fazer para você é se a rediscussão está acontecendo na mesma sessão legislativa em que houve a rejeição. E aí você tem que entender o que é sessão legislativa. Eu tenho a extraordinária e eu tenho uma sessão legislativa que é vista aí, né, anualmente, o trabalho normal deles. Ficou claro? Entendemos? Regrinha, portanto, aí de rejeição para a gente poder trabalhar.
Fora isso daqui, né? Depois que essa matéria for aprovada ou rejeitada, o que for, eu pego tudo isso daqui que foi aprovado, tudo isso que veio como redação da casa iniciadora e levo para a minha casa revisora. Dudu, como é que eu estou de tempo? Metade? Ótimo. Eu estou aqui na casa revisora. O que vai acontecer na minha casa revisora? A mesma coisa que aconteceu na iniciadora. Passa pela comissão. As duas. CCJ e uma temática. Tá? CCJ, pessoal, é Comissão de Constituição e Justiça. No Senado Federal, ela é Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Isso não cai em prova, é só questão de curiosidade. E aqui, ó, se tiver autorização no regimento interno, processo legislativo abreviado. Se não tiver ou vier com o recurso de 1/10 dos parlamentares, segue a plenário. No plenário poderá haver a aprovação, poderá haver a emenda, como poderá haver a rejeição. Aprovei na casa iniciadora e a casa revisora rejeitou. Qual é a consequência disso? Arquivamento. E o CESP ele vai tocar teu coração. Ele vai dizer que foi uma proposta de iniciativa popular, aprovada por unanimidade na casa iniciadora e foi rejeitada por um voto na casa revisora. O que vai acontecer? Uma nova rediscussão, uma nova votação, segue para a casa revisora, volta para a casa iniciadora, faz uma assembleia popular. O que acontece? Nada disso. Ela é arquivada, sem pena e sem dó. A CNI pode ser rediscutida? Pode, maioria absoluta. Faz a proposta de novo e rediscute novamente a matéria, tá bom? Na mesma sessão legislativa, no outro dia, se quiser, tá certo? Só para você conseguir entender. Não é no outro dia não, mas a gente pensa que é. Ok? Então, muito bem, rejeitou, arquivou. Aprovar, basta que eu use aí, né, as minhas maiorias. Lei complementar, maioria absoluta. Lei ordinária, maioria relativa. Arsênia, e se essa minha emenda for um acréscimo de artigo, eu tiver aqui acrescendo, por exemplo, 2 artigos que foram acrescidos na casa revisora. A minha lei veio com 10 artigos que foram aprovados e a casa revisora colocou agora mais 2. O que acontece? Aí eu que te pergunto. Quantas aprovações esses 2 artigos teve? Quantas aprovações? Ele teve, lembra lá no comecinho da nossa aula sobre deliberação? Ele teve as 2 casas aprovando. Quantas deliberações ele passou? Ele passou por quantas? Pela casa iniciadora ou pela casa revisora ou só pela casa revisora? Só pela casa revisora. Ele só teve uma aprovação. Ou seja, ele precisa que as 2 casas concordem com o seu texto. E somente uma casa pôde analisar, porque foi nela que eles foram incluídos. O que acontece então com esses meus 2 artigos? Eles vão ter que voltar para cá. Para a casa iniciadora poder analisar. E chegando à minha casa iniciadora, passa rapidamente pela comissão, segue a plenário e vai ser votado. E aí, Arsênia, na minha votação, o que vai acontecer? Ou a casa revisora, no caso, né, a iniciadora que virou revisora, vai aprovar, ou ela vai rejeitar. Ela não poderá alterar esses 2 artigos. Ou ela rejeita, ou ela aprova. Por que ela não pode alterar? Porque vamos dizer que a iniciadora venha e aumente um artigo. Aí eu te pergunto, quantas aprovações esse artigo teve? 1. Quantas ele precisa? 2. O que ele tem que fazer? Vem para cá. Como as 2 casas têm o mesmo poder, e essa pode emendar a emenda da... E se a iniciadora pode emendar a emenda da revisora, a revisora pode emendar a emenda da iniciadora. Entenderam? Então a iniciadora poderia acrescentar mais 1. E aí, vai para cá. E aí, mais 1. E aí, vem para cá. Eterno ping-pong legislativo que não ia acabar nunca. Ou seja, há aí a necessidade de se colocar um freio, né? Até mesmo porque a casa iniciadora teve a sua chance de alterar o que ela queria, de acrescentar o que ela queria. A casa iniciadora está exercendo a sua chance de acrescentar e de alterar. E acabou-se. A casa iniciadora faz isso uma vez, a casa revisora faz isso uma vez. E agora ela vai só aprovar ou rejeitar para que haja as 2 deliberações. Ok? E aí, nesse caso, ó, rejeitou, arquiva o quê?
Os 2 artigos. O que foi aprovado está aprovado. E aprova o quê? Os 2 artigos que vão ser incluídos aí com os 10 que já tinham sido aprovados. Entendemos? Muito bem. E aí terminou a minha fase de deliberação. Está aí a minha matéria, o meu projeto de lei iniciado e discutido e votado. Qual é a minha próxima fase? Desculpa, gente. Vocês estão vendo pela voz que eu estou gripada, né? Já foi a iniciativa, já foi a deliberação, eu venho aqui, ó, sanção ou veto. Quem é que exerce a função de sancionar ou vetar um projeto de lei complementar ou de lei ordinária? O presidente da República. Pessoal, isso daqui não é nada mais, nada menos do que a materialização daquele sistema de freios e contrapesos que nós vimos aí, que eu já falei com vocês lá nas nossas primeiras aulas sobre poderes. Nada mais, nada menos do que o sistema de freios e contrapesos. O legislativo na sua função típica de legislar e vindo aqui o presidente da República, que não está legislando, ele está exercendo exatamente esse contrapeso da função legislativa, fazendo aqui, né, materializando a sua opinião. Se o projeto de lei deve ser sancionado, ou seja, recebido e virar uma lei definitivamente, ou se ele deve ser vetado e, portanto, esquecido e não se transformar em lei. Então, além do nosso legislativo fazer a aprovação e rejeição desse projeto de lei, ainda vem o presidente da República concordar ou discordar com o que foi aprovado pelo legislativo, tá? E mais uma observação, o que saiu da iniciativa e foi para a deliberação, não necessariamente é o que vai para o veto. Da iniciativa chega em deliberação e aqui pode ser completamente modificado. E da deliberação eu posso ir para veto e aqui no veto o presidente não modifica nada. Ou ele concorda ou ele discorda, mas modificação só na minha fase de deliberação, tá certo? Muito bem. Caminhando aqui, portanto, vamos falar sobre a nossa fase de sanção e veto. Antes da gente chegar nela, eu quero fazer uma observação jurisprudencial para você, porque ela vai envolver a nossa fase de deliberação. E eu quero tratar agora, tá, dessa matéria, justamente porque você está aí com todo o esquema de aprovação por maioria absoluta, maioria relativa na cabeça. Eu falei para você que uma lei complementar, ela precisa de maioria absoluta para ser aprovada. E uma lei ordinária, ela precisa de maioria relativa. Nós vimos que numa lei complementar, ou seja, através da maioria absoluta, eu tenho um maior número de deputados reunidos na mesma vontade para aprovar essa minha lei complementar. E na lei ordinária, esse número é menor. Concordam? Significa dizer que essa proporção de quanto maior o número necessário, é a mesma proporção de segurança daquela matéria, da discussão daquela matéria. Ou seja, quanto maior número de membros, de deputados e senadores eu preciso para aprovar uma norma, mais segura ela vai ser. Então, quanto maior o número, maior a segurança que ela tem. Quanto menor o número, menor a segurança para se regulamentar aquele assunto. E aí, eu venho te dizer o propósito de certas matérias estarem com lei complementar e outras matérias estarem com lei ordinária. Quando o Constituinte quis dar uma maior segurança para aquele assunto, ele elegeu a lei complementar para regulamentar. Quando ele não se preocupou em dar essa segurança tão grande, ele elegeu a lei ordinária. Foi isso que ele fez. Entendemos? Muito bem. Agora, olha só. Digamos, tá? Caso concreto, aconteceu. Digamos que o Congresso Nacional não entendeu bem essas matérias que foram eleitas pelo Constituinte. Por exemplo, matéria geral de direito tributário diz respeito à lei complementar. E matéria específica de direito tributário é tratada, tá, por lei ordinária. Por exemplo, direito tributário prevê se um tributo, se o valor daquele tributo pode ou não pode ser parcelado, parcelamento. Essa previsão é algo geral. Pode ou não pode haver parcelamento? É uma coisa geral. Qualquer tributo pode ser parcelado. Pronto. Matéria geral, só por lei complementar. Agora, como esse parcelamento vai acontecer? Quantas vezes vai ter? Qual é o assunto que ele vai abordar? Qual é o tributo que ele vai beneficiar? Quem são esses credores que vão ser beneficiados?
Débitos de quando a quando, nanã, isso é matéria específica do parcelamento. Não precisa ser lei complementar, ok? Digamos que o Congresso Nacional veio tratar de um refis. Olha aí, pessoal da Receita. Que é aquelas minhas leis de refinanciamento, tá? De financiamento de débitos tributários. Ou seja, parcelamento de débito tributário. Você está devendo aí imposto de transmissão rural, imposto territorial rural, ninguém paga. Digamos que você está aí devendo imposto territorial rural há 10 anos. Você tem um débito de 50 mil reais com a União. E vem uma lei permitindo que quem pagar 1% desse débito está quite com a União. E esse 1% ainda vai poder ser parcelado em 10 vezes. Pronto, tá aí. Essa minha lei veio. Pronto, refiz. É isso que eu estou falando. O Congresso Nacional, portanto, aprovou essa lei. Quem pagar 1% em 10 vezes tem o débito quitado. Ok? Beleza. O Congresso Nacional fez isso por lei complementar. Ou seja, maioria absoluta. Só que isso aqui é matéria específica. Não precisava de lei complementar. Bastava uma lei ordinária. E depois do povo aderir ao parcelamento, se comprometer em pagar de 10 vezes, vieram os sabidos questionando lá no STF que essa leizinha aqui, ó, ela não poderia valer, porque ela deveria ter sido aprovada por lei ordinária e, na verdade, ela foi aprovada por lei complementar. Foi nesse momento que o STF falou assim, ó, isso não existe. O propósito da lei complementar é para dar uma maior segurança. Se essa norma não pediu muita segurança e foi aprovada com muita segurança, o propósito foi satisfeito, o propósito foi cumprido. Ela foi aprovada por lei complementar, então ela está muito mais segura do que ela precisava ser. Então essa lei, digamos, ela é muito mais válida do que ela poderia ser. Ou seja, se essa matéria de lei ordinária foi aprovada em forma de lei complementar, a proteção que ela precisava para ser válida foi alcançada. Foi alcançada até a mais do que era necessário. Então a matéria está muito bem protegida. Essa norma ela não é válida, essa norma, ela não é inválida, essa norma ela é válida. Muito embora seja matéria ordinária sendo aprovada como se lei complementar fosse. O STF aqui colocou lá em cima o princípio da instrumentalidade das formas e viu que isso aqui é uma mera formalidade. Se o propósito foi alcançado, dar segurança àquele assunto, porque eu dei segurança, aprovando por lei complementar, está valendo. Não precisa aí de nenhuma discussão quanto à validade dessa norma. Essa norma, portanto, é válida. Pergunta de prova. Lei complementar pode tratar de assunto de matéria ordinária? Pode. É obrigado? Não. Mas pode? Pode. Lei complementar versando sobre assunto de matéria ordinária é válida? É válida. Entendemos? Não tem problema nenhum. Aí daí surge a seguinte discussão. Essa lei complementar que versa sobre matéria de lei ordinária, para ela ser alterada, eu vou usar lei ordinária ou lei complementar. Entenderam? Eu não estou mais falando da matéria. A matéria de norma ordinária, a matéria de lei ordinária, ela pode ser tratada tanto por lei ordinária como por lei complementar. Pronto, ponto final. Agora, tratada por lei complementar, a alteração desse texto, dessa lei complementar, se eu precisar alterar alguma coisa mais na frente, eu altero por lei ordinária ou por lei complementar. Essa minha lei complementar, tratando de matéria ordinária, ela vai ser alterada por lei complementar ou por lei ordinária. E aí, mais uma vez, o que é que importa? Importa a forma ou importa a segurança? Importa a segurança. A minha lei ordinária, a segurança é baixa. Alterar matéria ordinária é baixa, necessita de pouca segurança. Necessita de maioria relativa. Ou seja, alterar essa minha lei complementar que versa sobre matéria ordinária, basta uma outra lei ordinária. Não precisa ser uma lei complementar. Basta ser uma lei ordinária porque a forma pouco importa. O que importa é a segurança que está sendo dada à discussão daquele assunto. E a segurança exigida é essa, a mínima. E a mínima vai ser dada e vai ser alterada e vai ser tranquilo. Ficou claro? Questão de prova. Defensoria Pública do Estado do Ceará, em 2007. Olha aí, ó.
Olha o tempo que se passou, né? Tem tempo já. Caiu lá. Certo ou errado? Lei ordinária pode alterar lei complementar? Certo ou errado? Lei ordinária pode revogar lei complementar? Certo ou errado? Pode se tiver. Pode ou não pode? A pergunta é essa. Pode, se estiver tratando de matéria ordinária. Se a lei complementar tratar de matéria ordinária. Eu estou te perguntando se pode. Pode? Pode. CESP já cobrou isso. Defensoria Pública de 2007. Estado do Ceará, questão 36. Ainda te digo o número da questão, porque eu fiquei com muita raiva que eu errei. Errei por falta de interpretação. Não deixe de interpretar isso corretamente, pessoal, tá? Sempre quando houver uma possibilidade, a resposta é sim. A não ser que a questão esteja falando sempre acontecerá dessa forma, né? Aí usando sempre não. Lei ordinária poderá alterar a lei complementar? Poderá. Lei ordinária pode revogar a lei complementar? Pode revogar. Ok? Muito bem. Vamos para a nossa próxima aulinha aí, já tratando de sanção e veto, tá? Até já já.